telepatia, telepsiquia. Ações à distância. 4 observações pessoais. Por M. Hector Durville. Edições H. Durville. 20, B. de Montparnasse, Paris. Prefácio. No estado atual da nossa evolução, apenas os maiores gênios possuem, em grande parte, o seu livre-arbítrio. Todos os outros estão mais ou menos sujeitos às condições do meio em que vivem, e até mesmo a certas condições muito distantes. Os mais orgulhosos, que são quase sempre os menos desenvolvidos, imaginam-se ser livres e acreditam fazer o que desejam em todas as circunstâncias da vida. Infelizmente, a maioria de nós está cegamente sujeita ao que os orientais chamam de fatalidade. A leitura de um romance ou de um simples artigo de jornal, a chuva ou o bom tempo, o termômetro subindo ou descendo, o vento soprando, a moda e o que se chama de costumes e convenções, modificam a todo momento nossas disposições para fazer isso ou aquilo, e, sem sabermos, quase sempre estamos agindo com base nas decisões dos outros. Além dos fenômenos atmosféricos e muitos outros, os trabalhadores e os vulgares empregados, que são obrigados a obedecer aos patrões, os comerciantes, advogados, engenheiros, médicos, são escravos de seus clientes. Em outro contexto, somos escravos sempre inconstantes, porque eles são constantemente modificados por uma ideia que, quase sempre, nos chega de fora. Certas circunstâncias nos fazem desejar uma coisa em um momento, quando, alguns instantes depois, circunstâncias imprevistas substituem esse desejo por outro. Sabe-se que a visão de um objeto que gostamos desperta em nós o desejo de possuí-lo. O nosso apetite realmente aumenta ao ver os outros diante de uma mesa bem servida. A visão de uma mulher bonita tenta um homem jovem e forte, como, reciprocamente, a visão de um homem bonito desperta a mesma tentação nas mulheres, e a tentação é um ato que começa. Isso justifica perfeitamente o ditado: "Na oportunidade faz o ladrão". Todo mundo sabe disso, mas o que é menos sabido, para não dizer completamente desconhecido, é que o pensamento de um indivíduo se transmite inconscientemente a outro com a maior facilidade. Observando o que acontece nas circunstâncias comuns da vida cotidiana, é fácil perceber que, sem saber, as pessoas constantemente agem umas sobre as outras. É porque o tom do nosso movimento, nossa maneira de ser, irradia ao nosso redor na forma de ondulações, correntes, fluidos, tornando estes mais ou menos dependentes daqueles. Além disso, sabe-se que, como os líquidos em vasos comunicantes, um certo equilíbrio tende a ser estabelecido entre todos os indivíduos de um mesmo meio. Os efeitos nervosos, intelectuais e morais resultantes dessa comunicação são extremamente variados e numerosos. Aqui estão alguns exemplos bem conhecidos. Alguns desejos que satisfazemos excitam, provocam em quem nos rodeia um desejo semelhante. Assim, você ri, boceja, e imediatamente várias pessoas sentem, sem saber porquê, o desejo de rir e bocejar. Afundado em uma profunda melancolia, se você entra em uma sociedade onde tudo exala alegria e contentamento, você logo fica alegre. O oposto sempre acontece da mesma forma, em condições opostas. Um homem com uma convicção profunda, seja baseada em uma ilusão de sua mente ou justificada pela razão, pouco importa desde que seja real, eide sobre aqueles que o cercam e os torna fanáticos como ele. Os sectários políticos e religiosos não têm outro meio de escravizar as pessoas, perverter sua inteligência e submetê-las ao seu despotismo. No teatro, um artista profundamente imerso em seu papel, imaginando ser o verdadeiro herói que ele representa, lança o medo, o terror ou a admiração entre os espectadores. Eles se emocionam, riem ou choram, embora saibam que o espetáculo diante deles é apenas uma criação da inteligência. Um general que possui todas as qualidades de liderança conduz um exército à batalha e faz com que ele marche como um só homem. Inspirando confiança em seus soldados, ele inspira medo em inimigos mais fortes e mais numerosos, apenas com ideias de coragem, energia moral,
superioridade, autoconfiança, um desejo ardente de vencer e uma vontade inabalável de fazer o que for necessário para isso, ideias, desejos e vontade que se comunicam a seu redor e, de perto em perto, até que o inimigo tenha consciência disso. O exemplo é contagioso, e se a alegria se comunica como a tristeza, a virtude, essa nobre qualidade moral, também se espalha como vício. Todos nós temos interesse em buscar a companhia daqueles que são mais desenvolvidos do que nós e evitar aqueles que são inferiores, porque mais companhias arruinam os bons costumes. Essas verdades são perfeitamente justificadas por este velho ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és. Essa comunicação, que ocorre inconscientemente de um indivíduo para outro, é a causa das emoções populares, do pânico e de muitos outros efeitos observados em reuniões comuns e extraordinárias. Ela preside a propagação de certas afecções contagiosas, como ataques de nervos, onde o sistema nervoso já está predisposto, e até mesmo de muitas doenças chamadas microbianas, como peste, cólera, febres eruptivas. Não é por seu lado bonito que essa verdade se torna evidente para cada um de nós, mas o raciocínio leva a resultados mais satisfatórios. Os fisiologistas, que não compreendem o mecanismo dessa transmissão, frequentemente atribuem ao ato de imitação, sem perceber que a imitação é apenas o efeito de uma causa que lhes escapa. O pensamento que se desenvolve nas profundezas da massa cerebral se comunica facilmente de um para o outro. Isso é uma forma do que os psicólogos chamam sugestão mental. Estou na frente de alguém familiar, tenho um pensamento que é refletido nessa pessoa, e se eu mencionar o objeto do meu pensamento, muitas vezes recebo esta resposta: eu estava pensando nisso, estava prestes a falar com você. A explicação desse fenômeno é muito simples. Quando a alma pensa, se diverte ou sofre, ocorre um movimento vibratório no cérebro, um movimento que, em todos os cérebros, é idêntico para o mesmo pensamento, desejo ou necessidade, em suma, para a mesma maneira de ser dos indivíduos. Esse movimento, transmitido ao sistema nervoso, não termina na superfície do corpo, mas se propaga em ondas sucessivas para o meio ambiente. Essas ondas atingem o sistema nervoso das pessoas colocadas em sua esfera de ação e, sem se distorcerem, o movimento vibratório chega ao cérebro, onde cria o mesmo pensamento, desejo ou necessidade, em suma, a mesma maneira de ser se reproduz automaticamente. Essa transmissão é tanto mais fácil, quanto mais o sujeito receptor está em harmonia com o transmissor. Todos aqueles familiarizados com as experiências de magnetismo sabem que os magnetizadores inescrupulosos fazem, apenas com o pensamento e a vontade, seus sujeitos habituais de experimentos comparecerem a eles a qualquer hora do dia. E estes, para se desculparem por essa visita, usam uma expressão semelhante a esta: eu pensei que você precisava de mim, então vim. É evidente para todos que o mais forte sempre tem ascendência sobre o mais fraco, e este procura um protetor naquele. Os pobres precisam dos ricos, e os fracos e debilitados obtêm energia dos fortes e robustos que os cercam. É por isso que a criança se sente tão bem nos braços de sua babá, e o doente ou convalescente, exausto após uma longa série de sofrimentos, sente alívio e bem-estar perto de um parente ou amigo simpático. Os efeitos causados por essa forma de transmissão são inúmeros. Basta observar a si mesmo e aos outros, estudar a natureza das sensações que experimentamos nas várias circunstâncias da vida, para logo ter a certeza de que a maioria dos fenômenos atribuídos de maneira tão inadequada ao acaso deve-se a uma única causa, e a influência mútua que os indivíduos exercem consciente ou inconscientemente uns sobre os outros. Esses fenômenos de transmissão não ocorrem apenas entre seres humanos, eles são observados em animais, plantas e até na chamada natureza inanimada. Alguns animais sentem a presença de seus inimigos a grandes distâncias, eles são tomados de pânico diante de um perigo que nada nos faz prever. O lobo age sobre o cão a vários quilômetros de distância, fazendo-o uivar, e todos sabemos que, de um pé de árvore, a serpente fascina o pássaro que repousa no topo e o atrai para si.
Em certas plantas monóicas, as flores de sexos diferentes se inclinam uma para a outra para facilitar a fecundação. Essa atração é ainda mais notável em espécies dioicas, onde as flores masculinas estão em pés separados. Assim, na Vallisneria espiral, da família das hidrocharitáceas, que cresce em lagoas no sul da Europa, as flores femininas estão no final de um longo pedúnculo enrolado em espiral. Quando a flor se abre, a espiral se desenrola, o pedúnculo se alonga e ela se aproxima da flor masculina para receber o pólen fecundante. Com a fecundação concluída, a espiral se reconstitui e a flor volta para a água para amadurecer suas sementes. Duas cordas esticadas quase à mesma altura, uma perto da outra, vibram em uníssono quando uma delas está em movimento. Dois pêndulos do mesmo comprimento, suspensos próximos um do outro no mesmo plano de oscilação, quando postos em movimento, continuam a oscilar mesmo quando o movimento é mantido apenas em um deles. Esse fenômeno ocorre mesmo quando os dois pêndulos estão separados por uma parede. Os corpos eletrizados ou magnetizados se atraem ou se repelem à distância, e suas propriedades são comunicadas por indução. Em resumo, vemos que tudo na natureza obedece às leis de um magnetismo universal e que, sem mencionar os planetas e suas luas, que se atraem através do espaço diretamente proporcional à sua massa e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias que os separam, todos os corpos da natureza possuem, em graus variados, a propriedade de agir sobre os corpos circundantes. Essa influência entre os seres humanos ocorre de maneira extremamente simples para aqueles que a compreendem. Ela se deve, por um lado, ao magnetismo físico e, por outro, ao magnetismo psíquico, que é mais sutil e poderoso. O corpo humano não se alimenta apenas dos alimentos que entram no sistema digestivo e do ar que entra nos pulmões, mas também das forças ou agentes da natureza que o penetram. Ele absorve o que é capaz de assimilar e, depois de transformá-lo de acordo com a sua maneira de ser, espelho. Aqui estão 3 figuras retiradas do meu livro de magnetismo pessoal, que explicam, em sua maravilhosa simplicidade, esse movimento, essa irradiação mútua que ocorre constantemente em nossa aura, sem que tenhamos consciência disso. A primeira figura mostra principalmente a troca de nossa maneira de ser e de nossas impressões, a segunda, a transmissão de pensamentos. A terceira representa a irradiação expansiva daquele que é capaz de pensar, ele dá mais do que recebe. Fig. 3. Aquele que é capaz de pensar dá mais do que recebe, em ele comanda e é obedecido. Todos os fatos que acabei de mencionar ocorrem no ambiente em que as pessoas vivem, mas também observamos muitos outros fatos igualmente evidentes fora desse ambiente muito restrito. Aqui estão alguns exemplos. Você pensa em alguém que conhece, mas raramente vê. De repente, você pensa nessa pessoa, e, alguns momentos depois, alguém bate à sua porta. Você abre, e não fica surpreso ao ver a pessoa em quem acabou de pensar, o que justifica o provérbio bem conhecido, enfale do lobo e verá o rabo. O que aconteceu nesse ato de previsão? A resposta é muito simples, o pensamento ativo da pessoa que ia visitá-lo estava direcionado para você, e, a algumas centenas de metros da sua casa, comunicou-se a você por meio de uma ação que agora é bem compreendida. Melhor do que isso. Um parente ou amigo distante pensa em você e escreve para você, neste exato momento. Você pensa nele, dizendo a si mesmo, em breve, terei notícias dele. De fato, muitas vezes, o próximo correio lhe traz uma carta. Aqui está um fato que não é tão comum, mas igualmente evidente para todos. Uma mãe frequentemente tem consciência de um acidente que aconteceu naquele momento com seu filho, que está a milhares de quilômetros de distância. O próximo correio, que às vezes só chega em 3 ou 4 semanas, confirma a validade dessa previsão. A ocorrência simultânea de uma nova ideia, seja de natureza política, literária, científica ou industrial, em várias localidades distantes uma da outra, não se deve ao acaso, que não existe,
mas ao pensamento constante de um indivíduo que trabalha incansavelmente no desenvolvimento de sua ideia ou invenção, uma ideia que irradia ao seu redor e se comunica a outros indivíduos que a desenvolvem e conseguem realizá-la. Explicamos esse fenômeno de maneira muito racional, dizendo que essa ideia está no ar, o que significa que, nascida em algum lugar, espalhou-se por toda parte. Foi assim que se explicaram os progressos extraordinariamente rápidos da aviação, cuja possibilidade era debatida em todo lugar há muito tempo. Antes mesmo que, em segredo, os irmãos Wright nos Estados Unidos concluíssem seus primeiros testes, construtores de aeronaves surgiram na França e em outros lugares, pois os inventores, os únicos capazes de receber essa ideia que estava no ar, começaram a trabalhar e logo apresentaram modelos inovadores. Em outra perspectiva, alguns magnetizadores poderosos afirmam obter curas à distância, mesmo sem conhecer os doentes, apenas pelo pensamento colocado em ação por uma vontade forte. E alguns dos pacientes tratados dessa maneira afirmam também ter visto o curandeiro perto deles, magnetizando-os. Se esses fatos fossem bem provados, eles demonstrariam que os chamados magnetizadores se duplicam inconscientemente, e que seus corpos astrais realmente se transportam para o local onde ocorre a ação, enquanto seus corpos físicos permanecem em casa. Antes que essa prova se torne evidente para todos, direi que esses fenômenos estranhos me parecem reais, pois obtive resultados semelhantes. O desdobramento do corpo humano é um fato rigorosamente científico, especialmente desde a publicação da segunda edição do meu livro O Espírito dos Vivos, cuja parte histórica mostra a universalidade do fenômeno e a parte prática sua realização pelo magnetismo. Percebe-se que nossos instintos, sentidos, faculdades, gostos, qualidades e defeitos, que os psicólogos de todos os tempos consideraram como atributos da alma, deixam o corpo físico para viajar com o corpo astral. Além disso, as ações à distância são hoje reconhecidas por todos os psicólogos. C.H. Richelieu-Chorovics em Paris, Pierre Janet em Le Havre conseguiram o sonambulismo a longas distâncias em sujeitos sensitivos e publicaram os resultados de suas observações. Em 1891, dois homens de letras dotados de psicologia perspicaz, Émile Desbeaux, que foi diretor do Teatro de Odeon, e Léon Hennique, realizaram experimentos de transmissão de pensamento de Paris a Ribemont-Aisne, que deram resultados surpreendentes. O observador em Paris concentrava seu pensamento em um objeto muito simples à sua frente, enquanto o outro, em Ribemont, tentava perceber qual era esse objeto, descrevê-lo e representá-lo através de um desenho. No entanto, os desenhos publicados, embora muito imperfeitos, dão uma boa ideia dos objetos. Isso fornece uma prova clara de que o pensamento do primeiro realmente se transmitiu ao segundo e, ainda mais, que essa transmissão resultou na formação de uma imagem mental, uma verdadeira criação do cérebro remetente, uma vez que foi percebida pelo cérebro receptor. Se analisarmos as ações à distância por um ponto de vista mais específico, veremos que, em todos os tempos e em todas as culturas, os habitantes do campo, mais ligados à natureza do que os citadinos, sempre acreditaram que certos moribundos se comunicam com parentes ou amigos distantes para informá-los de sua situação. Isso é o que chamamos de telepatia, a do grego tele, longe patos, doença, uma palavra que significa aviso dado a uma pessoa distante por um doente prestes a morrer. A telepatia, sempre negada pela ciência oficial, é considerada há muito tempo uma realidade pelos psicólogos. Eles sabem que, em um esforço supremo, um moribundo com um desejo intenso que deseja comunicar pode alertar, de um lado do mundo ao outro, uma pessoa querida por meio de batidas imóveis, movimentação de objetos, transmissão de pensamentos, intuições e até mesmo aparecer à vista em sua forma comum, mas com uma expressão de ansiedade característica de seu estado de espírito, que, em todos os casos, deixa uma impressão profunda na alma da pessoa para quem a mensagem é destinada. Esses fenômenos, analisados no Fantasma dos Vivos mencionado anteriormente, foram levados à tona na Sociedade Psíquica de Londres, que encarregou 3 de seus membros mais distintos, Gurney, Myers e Pudmore,
de estudá-los atentamente e elaborar um relatório detalhado. Após vários anos de pesquisa e estudo, os relatores apresentaram à sociedade um trabalho extenso que examina cerca de 1.500 casos de premonição ou aparição por meio de investigação e contra-investigação. Esse relatório foi publicado em Londres sob o título Fantasmas dos Vivos em 3 volumes substanciais. Esse trabalho, admirado por todos os psicólogos do mundo, foi parcialmente traduzido por Marillier, professor na Sorbonne, e publicado em francês com uma introdução de C.H. Richet sob o título alterado Alucinações Telepáticas em Paris, 1891. Nesse trabalho, há observações não apenas de pessoas moribundas se manifestando no momento da morte, mas também de muitos casos de bilocação de pessoas saudáveis, que foram vistas, presentes e agindo em 2 lugares ao mesmo tempo. Além desse trabalho e do meu Fantasma dos Vivos, que explora a bilocação ou o desdobramento do corpo humano, Lancelin publicou posteriormente, sob o título Método de Desdobramento Pessoal, um notável trabalho no qual ele demonstra que é possível se desdobrar voluntariamente e agir à distância. Do ponto de vista etimológico, a palavra telepatia não é mais suficiente para explicar todas as ações à distância, uma vez que se aplica apenas aos doentes, enquanto pessoas saudáveis também são capazes disso e podem fazê-lo sempre que desejarem. Portanto, é apropriado substituí-la por um termo mais preciso. A palavra telepsiquia, do grego tele, distante, e psuque, alma, expressa perfeitamente a ideia da ação de um indivíduo à distância sobre outro. Além disso, essa palavra não é nova, pois foi proposta alguns anos atrás por vários estudiosos, incluindo C.H. Richet. Teoria. Há 30 anos, os fatos de telepsiquia eram cientificamente inexplicáveis. Hoje, com a teoria da telegrafia e da telefonia sem fio, eles são explicados da maneira mais simples e completa. As ondas hertzianas emitidas pela fonte de eletricidade que as cria transportam qualquer mensagem gráfica ou auditiva a milhares de quilômetros a uma velocidade de 308.000 km por segundo. O cérebro remetente age aqui como uma bateria elétrica em operação, e a mensagem psíquica que ele envia provavelmente se move ainda mais rápido, pois suas vibrações são mais rápidas e suas ondas sucessivas, suas ondas, que, por falta de uma expressão mais adequada, chamarei de ondas psíquicas, se transmitem através do éter com uma energia maior à medida que o pensamento é mais ativo e poderoso. Essas ondas atingem o cérebro receptor e, da mesma forma que uma mensagem telefônica, o mesmo pensamento, desejo, necessidade, modo de ser são reproduzidos automaticamente, e, além disso, a mensagem assim recebida é considerada pelo receptor como sua própria. Isso é uma extensão em larga escala da teoria do pensamento estabelecida na América por Atkinson, Prentice Mulford e desenvolvida pelos teosofistas. Com essa teoria bem compreendida, que permite construir um argumento sólido, as ações à distância podem ser realizadas por qualquer pessoa que saiba pensar e querer. E aqueles que não sabem podem facilmente aprender por meio do estudo dos seguintes trabalhos: e Mulford, As Leis do Sucesso, Caillet, Uma Visão Geral do Tratamento Mental, Dr. Gaston D'Urville, A Arte de se Tornar Energético, Henry D'Urville, Curso de Magnetismo Pessoal, e, acima de tudo, meus 2 trabalhos, em Magnetismo Pessoal e Curso Avançado de Influência Pessoal, que ensinam de forma prática como desenvolver seu pensamento e aprender a querer, para viver feliz e alcançar seus desejos. Para concluir este estudo e torná-lo ainda mais compreensível, farei um resumo de 4 observações pessoais muito notáveis, 3 das quais têm quase 35 anos e a outra ocorreu apenas algumas semanas atrás. Primeira observação. Era o ano de 1880, quase no início da minha carreira como magnetizador. Minha reputação como magnetizador estava começando a se espalhar, e um jovem de cerca de 30 anos, que trabalhava como padeiro em Leroville, a Meuse, há 15 a 18 meses sofria de uma cegueira quase completa devido a um descolamento da retina. Ele veio me procurar com a vã esperança de que eu pudesse restaurar sua visão. Ele compartilhava meu modesto apartamento de solteiro,
e eu o magnetizava várias vezes ao dia. Sendo pouco sensível, ele sentia sob minha influência apenas sensações muito fracas em comparação com a maioria dos pacientes, mas, por outro lado, experimentava uma batida irresistível das pálpebras do início ao fim de cada sessão. Uma ligeira melhoria momentânea na visão resultava desse massagear dos olhos. Esse piscar de pálpebras era independente de sua imaginação, pois, fora das sessões regulares, ele sempre o sentia quando eu direcionava meus pensamentos para ele no apartamento, mesmo sem eu saber onde ele estava ou o que estava fazendo. Cada vez que eu fazia isso, ele me alertava da seguinte maneira: "Você está me magnetizando." Assim que eu afastava meus pensamentos dele, o piscar das pálpebras cessava. Naquela época, eu já estava ocupado com muitos pacientes. Eu ia a Versalhes 3 vezes por semana para tratar 3 pacientes que exigiam meus cuidados em suas casas. Partindo à noite, por volta das 17 horas, eu magnetizava 2 deles no mesmo dia, ia visitar o terceiro no dia seguinte de manhã e, pegando o trem de Paris por volta das 9h30, retornava para casa cerca de 1 hora depois. Após uma dessas viagens, ocorreu-me a ideia de concentrar meus pensamentos em meu cego por 10 a 12 minutos, sem, no entanto, esperar poder influenciá-lo. Quando retornei, ele me disse imediatamente algo semelhante ao seguinte: "Sr. D'Urville, você me magnetizou." Senti claramente sua influência por pelo menos 10 minutos. Tentei até parar o piscar das pálpebras, mas foi impossível. Sabendo tão crédulo quanto confiante e querendo evitar a sugestão a todo custo, respondi que talvez tivesse pensado nele, mas que não acreditava que ele pudesse perceber minha influência a essa distância, especialmente a partir de um trem em movimento, e que sua imaginação era certamente a causa do fenômeno. Na viagem seguinte, concentrei minha atenção intensamente nele enquanto subia no trem, sem desviar meu pensamento até chegar em casa. Ele estava de pé, andando de um lado para o outro, cansado e até mesmo nervoso devido à intensidade das batidas, que duravam há 1 hora, e disse imediatamente: "Ó, Sr. D'Urville, desta vez tenho certeza de que você está me magnetizando com muita força, há pelo menos 1 hora. As batidas estão mais fortes do que o normal, não consigo ficar parado, isso me deixa nervoso, até tenho palpitações." Como da primeira vez, disse a ele que, se essas sensações fossem reais, deveriam estar sendo exageradas, e que, se eu tivesse pensado nele, não tinha colocado nenhuma energia nisso. Terceira observação. Pela terceira vez, estando muito cansado após passar parte da noite sem dormir, fui encontrar um dos meus pacientes que sofria de uma crise dolorosa. Subi no trem com a firme intenção de agir, mas, após alguns instantes, vencido pelo sono, adormeci e só acordei na chegada do trem. Pensei novamente no paciente, lamentando tê-lo esquecido dessa maneira, mas só o fiz por alguns instantes. Ao chegar, ele me disse: "Dessa vez, você não me magnetizou com muita força." A tal hora, senti sua influência por 2 ou 3 minutos, e meia hora depois, senti novamente por alguns instantes. As horas em que ele havia experimentado as sensações eram precisamente aquelas em que meus pensamentos estavam focados nele. Repeti essa experiência cerca de 10 vezes, e os resultados foram sempre os mesmos. O paciente precisou voltar para casa devido a negócios urgentes que o prenderiam por 15 a 20 dias. Ele pediu que eu continuasse minha ação quando estivesse em casa. Como esse fenômeno me interessava muito, eu consenti, apesar da distância de cerca de 300 km entre Paris e Lerouville, mas sem esperar qualquer resultado antecipadamente, pois pensei que a distância do paciente quebraria o vínculo que existia entre nós. Antes de sua partida, combinamos que ele ficaria na cama de manhã até às 5h30, escreveria para mim todos os dias para informar o resultado da manhã e que eu pensaria nele regularmente das 5h às 5h30. Durante 4 a 5 dias, agi exatamente como no trem de Versalhes, e todas as manhãs recebia uma carta detalhada de tudo o que o paciente havia experimentado no dia anterior.
Em geral, os efeitos eram tão intensos quanto quando eu o magnetizava em minha casa. No entanto, eu ainda estava inclinado a acreditar que sua imaginação, estimulada pelo desejo de curar e pela confiança que ele tinha em mim, devia desempenhar algum papel na produção dos efeitos que ele sentia. Como nas experiências do trem de Versalhes, era fácil de verificar. Para isso, em uma bela manhã, na hora combinada, mergulhei no estudo de um teorema de geometria que eu havia esquecido há muito tempo e, após meia hora, levantei-me sem ter pensado nele. Na manhã seguinte, sua carta dizia que ele não havia sentido nada. Eu não respondi e fiquei mais 2 dias sem agir. Todas as manhãs, eu recebia uma carta mais desolada do que a anterior, e ele achava que eu estava doente ou que o encanto estava quebrado. Finalmente, no 4º dia, concentrei minha mente no paciente mais uma vez. Na manhã seguinte, sua carta me informava que, na hora combinada, ele havia sentido os efeitos habituais. Variei os horários da minha ação, e sempre os batimentos das pálpebras ocorriam naquele momento, até mesmo uma vez, agi às 2 da manhã, e no dia seguinte sua carta me dizia, em hoje de manhã, às 2 horas, fui abruptamente acordado pelos batimentos das minhas pálpebras, que foram produzidos sob sua influência. Esta série de experiências, suficientemente completa, me convenceu de que a imaginação do paciente não tinha nada a ver com a produção do fenômeno, pois, cada vez que meu pensamento estava focado nele, suas pálpebras batiam mais forte quanto mais eu pensava energeticamente nele, e o que me parece extraordinário é que isso não aconteceu uma única vez fora da minha influência. Isso é certamente suficiente para me dar a certeza de que a telepsiquia é possível, pelo menos entre certos indivíduos. Segunda observação. No final de julho de 1882, uma jovem de 25 anos, a Sra. Marie Durieux, casada com um engenheiro de Lausanne, procurou meu tratamento. Ela sofria de uma afecção cardíaca que, segundo inúmeros médicos que a trataram sem sucesso por 4 a 6 anos, era considerada incurável. Além disso, devido a repetidas bronquites, os mesmos médicos a viam como tuberculose em um grau em que a cura, especialmente para alguém com problemas cardíacos, não oferecia esperança. Essas 2 doenças eram complicadas por uma nervosidade que não permitia que ela dormisse de dia ou de noite, a impedia de comer e a agitava constantemente. Chegando a um estado de fraqueza extrema, com desmaios frequentes, seu marido acreditava que a vida a abandonaria a qualquer momento. Ela era uma mulher alta e bonita, de temperamento nervoso, com uma vontade forte, mas extremamente impressionável. Sendo altamente sensível, ela era, portanto, uma excelente paciente magnética. O tratamento começou em 1º de agosto. Eu a submeti a uma ou, muitas vezes, 2 sessões todos os dias. A melhora aumentava a cada hora, mas, ao lado de esperanças exageradas, ela tinha períodos de desespero em que ameaçava cometer suicídio. Ela imediatamente entrava em sonambulismo, e, quando relativamente calma, sua lucidez, pelo menos para ela, era extremamente valiosa. Além de uma anatomia e fisiologia altamente fantasiosas, ela previa com grande precisão todas as crises que ocorreriam dentro dela. As crises críticas se multiplicavam, e cada uma delas era seguida por uma mudança profunda que anunciava uma cura muito rápida, mas, como sua esperança durava pouco, sua preocupação, desespero e nervosismo cresciam a olhos vistos. Ela queria que eu a magnetizasse sem parar, e depois não queria mais me ver. Ela queria voltar à Suíça, sua terra natal, para morrer. Enfim, ela mudava de ideia não de hora em hora, mas de minuto a minuto. A ideia de uma viagem à Suíça assombrava tanto que sugeri a seu marido, e eles concordaram prontamente, que eu continuasse a tratá-la à distância, por meio de experiências, apesar da distância de 550 quilômetros que separavam Paris de Lausanne. Concordamos que as experiências seriam realizadas principalmente para continuar o tratamento, que eu manteria um diário de observações no qual registraria todos os dias, da maneira mais precisa possível, o horário e a duração da minha ação,
levando em consideração o fuso horário de Paris, que é sensivelmente atrasado em relação ao de Lausanne, que o Sr. Durieu registraria exatamente a hora em que a paciente adormeceria, o que ela faria e diria em seu sonambulismo, o momento em que ela acordaria, como ela se comportaria depois, e que ele me escreveria uma carta detalhada todos os dias, que o correio me entregaria na manhã seguinte. Desta forma, além do resultado terapêutico, ao comparar meu diário com as cartas, poderíamos determinar se a concordância era suficiente para admitir a realidade de uma comunicação telepática entre mim e a Sra. Durieu. Eles partiram, um telegrama anunciou sua chegada. Para apresentar a experiência da maneira mais precisa possível, copio exatamente o que segue do diário de tratamento. Em 21 de agosto, às 13h45, direcionei minha vontade na direção da Suíça, agi vigorosamente várias vezes, pensando que, com a distância que nos separa, o campo magnético que deve afetar a Sra. Durieu gradualmente diminuirá em intensidade. Após 3 minutos, tentei acalmar a superexcitação que ela poderia ter e lhe enviei as seguintes mensagens: mentalmente fique calma. Como você está se sentindo? Fique calma. Descanse. Após 2 minutos, eu queria que ela parasse de descansar. Agora, vamos trabalhar. Amanhã, à mesma hora, faremos a experiência com a Sra. Verdevoye. Teremos sucesso? Divirta-se às margens do lago. Como você está se sentindo agora? O ar de sua terra natal será bom para você? Compartilhe todas as suas observações comigo. Você está dormindo há 25 minutos, então preciso acordá-la. Acorde. Nesse momento, direcionei uma forte vontade na mesma direção para acordá-la. Fiz gestos transversais e insuflações de ar frio, como se o sujeito estivesse perto de mim, e parei toda a ação após 2 minutos. No dia seguinte, recebi a seguinte carta, que lamento não poder fotografar devido à sua disposição. Lausanne, 21 de agosto de 1882. Prezado Sr. D'Urville, não perco tempo e venho lhe relatar muito brevemente, já que o correio está prestes a sair, a experiência de hoje. Precisamente às 14 horas, ao horário de Berna, ou seja, às 13h34, ela sentiu um ponto na testa, e então, de repente, às 15h03, ela adormeceu até às 15h28, ou seja, 25 minutos de sono. Aqui está um resumo de suas respostas. Observe que eu trapaceei o mínimo possível e que ela sofre muito de dor de cabeça. Escrito sob sua ditado. Sim, estou dormindo. Estou vendo você. Não estou muito cansada. Estou muito feliz de estar em meu país. Sinto um pouco de saudade de você. Estou razoavelmente calma. Minha cabeça está cansada. Você quer que eu descanse um pouco? Estou com muita dor de cabeça. Meu cérebro está confuso, não vou mais ver hoje. Pegamos o barco em Genebra, no barco, pegamos chuva. Minha cabeça está terrivelmente dolorida, não vejo mais nada, é o cansaço. Você quer que eu veja? Se isso continuar, vou enlouquecer. Eu adoraria que você me acordasse. Estou com dor no lado. O Sr. D'Urville está me enviando fluido. Ouço você falar claramente, mas hoje não consigo mais responder. Não adianta gritar, não consigo mais responder a você, a 15h28. Retomando minha carta. Ela perdeu 1 ou 2 respostas, ela me disse, porque eu estava conversando com ela. Em resumo, na minha opinião, a experiência foi um sucesso, e teria sido completa se não fosse pelo cansaço da viagem e por um café que tivemos que aceitar antes. Acredito que você recebeu o telegrama. Marie o sentiu, já que a forçou a pensar nela, pelo menos suponho. Acredito que com menos esforço, você obterá o mesmo resultado,
causando menos cansaço mental. Escreva-me em quais outros dias você fará a experiência com a Sra. Verdevoye. Tente que ela aconteça no sábado à noite ou durante o dia, devido à presença de uma testemunha, a meu capitão do Estado-Maior do Exército Francês, que apresentarei a você no final de setembro. Prezado Sr. D'Urville, estou terminando minha carta e envio a você as saudações mais calorosas e afetuosas de Marie e seu devotado Duriel. Comparando este trecho do meu diário, completo para aquele momento, com as impressões ditadas pela paciente ao marido, podemos ver que há muito pouca imaginação, que a sugestão, frequentemente invocada, é absolutamente nula, e que há realmente uma comunicação muito evidente, devido a um único agente em meu pensamento, dirigido por uma vontade sustentada. Durante a primeira metade da ação, exceto por ocasionais desvios, ela responde bem o suficiente às perguntas que faço a ela, só no final, sofrendo e esgotada de fadiga, ela percebe minha mente de maneira muito imperfeita e responde a perguntas que eu não fiz a ela, mas que, logicamente, eu poderia fazer. Eu realmente tinha 2 espectadores com os quais às vezes conversava, mas, muito calmo e muito autodomado, certamente não gritava. Madame Verdevoye é um notável sujeito lúcido, amiga da paciente, que se colocou à nossa disposição para outros testes mais complicados, consistindo em transmitir mentalmente meu pensamento para Madame Duriel, que imediatamente transmitiria a resposta a Madame Verdevoye, que, sem saber nada sobre a pergunta feita, me daria verbalmente a resposta. Na presença de várias testemunhas, incluindo Victor Meunier, editor científico do Rappel, eu deveria anotar todas as perguntas feitas, bem como as respostas dadas, que no dia seguinte seriam comparadas com as notas do Sr. Duriel chegando pelo correio. Foram feitas 2 tentativas, em minha casa e na propriedade Cedar, do Sr. Haux, ex-professor e presidente da Sociedade de Higiene de Lausanne, diante de um grande número de curiosos, incluindo 2 médicos, a doutora Anna Kingsford, de Londres, e o Dr. Bonnet-Joy, de Charles-en-Vestin. Como acontece sempre em todas as circunstâncias semelhantes, o sujeito perturbado, cansado e nervoso devido à curiosidade exagerada de alguns e ao ceticismo de outros, respondeu de forma muito precisa a algumas perguntas, mas a maioria delas foi muito vagas para serem relatadas aqui. Para meu grande pesar, esta segunda observação terminou assim. Em 29 de agosto, o Sr. e a Sra. Duriel voltaram a Paris para continuar o tratamento, que foi muito breve. Após crises extraordinariamente violentas, com fenômenos de êxtase e levitação que nunca mais vi desde então, a cura foi completa, radical e absoluta, em 31 de agosto à tarde, ou seja, 2 dias depois, apesar do prognóstico infeliz do Sr. Haux e dos 2 médicos que haviam observado seriamente em Lausanne. Anexei ao diário desta cura as cartas dos médicos, bem como as do Sr. Haux que duvidam da possibilidade de cura, assim como várias cartas do Sr. Duriel me anunciando 15 meses depois que a cura se manteve perfeitamente. Tudo me leva a acreditar que ela ainda dura, pois tive notícias do sujeito apenas alguns anos atrás. Terceira observação. Nas 2 observações anteriores, eu era o experimentador, nesta, eu era o sujeito, o que significa que a ação telepsíquica estava sendo exercida sobre mim por outro. E isso é um fato extraordinariamente notável, que permite entender perfeitamente que o agente, a força que mantém nossa vida material, não pertence exclusivamente ao indivíduo que a possui, mas que, em certas circunstâncias, pode passar, mesmo à distância, de um indivíduo a outro, o que parece justificar as histórias fantásticas relacionadas a vampiros. Madame Duriel, o sujeito da observação anterior, tendo retornado a Paris, eu retomei o tratamento dela, que durou 2 dias, com toda a energia que eu era capaz de reunir, porque ela estava muito mal. Ela veio até minha casa na manhã do dia 30 e passou o dia inteiro lá, e eu não a deixei. Em sonambulismo, ela previu que a cura estava muito próxima e que terminaria em uma crise aterrorizante em que sua vida estaria seriamente ameaçada, mas ela não podia ver quando e como isso aconteceria. As crises histéricas,
mais ou menos violentas, que foram seguidas por transpiração, febre, diarreia e uma variedade de desconfortos, já mostravam que a natureza estava fazendo grandes esforços para se livrar do mal. Essas crises se tornavam cada vez mais frequentes e intensas, e a paciente parecia enfraquecer progressivamente. Às 21 horas, seu marido mandou buscar um carro e a levou de volta para o apartamento deles. Mal chegando lá, ela teve desmaios e até longos desmaios. Consciente do perigo que parecia ameaçá-la, ela queria reagir, mas lhe faltava força. Ela então teve a ideia de pensar em mim, como se estivesse me chamando para ajudá-la. Isso a tranquilizou um pouco. Encorajada por esse primeiro resultado, ela imaginou que estava perto de mim, respirando profundamente com a vontade decidida de se magnetizar a mim, para pegar a força que lhe faltava. O efeito foi imediato. Um fluxo de força, ela me disse no dia seguinte, chegou a mim, e após alguns instantes, senti que não tinha mais nada a temer. Encorajada por esse segundo resultado, ela continuou várias vezes suas longas inspirações o mais energicamente que podia, e a noite se passou. Na manhã seguinte, sentindo uma mistura de fraqueza natural e força insuficientemente assimilada dentro dela, a paciente estava em um estado de nervosismo extraordinário. Com suspeitas e medos, como se realmente tivesse consciência de um desastre iminente, ela tinha diarreia e passava rapidamente da transpiração quente para o suor frio. Seu rosto e sua postura expressavam uma depressão profunda e, após alguns momentos, revoltando-se contra esse abatimento, ela entrou em uma raiva profunda. Foi nesse estado que ela chegou até mim por volta de 1h da tarde, para uma sessão que foi a última. Não detalho os fenômenos aterrorizantes que ocorreram na presença de seu marido, durante mais de 1h, nos 3h30 que durou essa inefável sessão. Se, durante essa noite de luta da cura contra a doença, a paciente realmente absorveu minha energia, isso deveria ter algum efeito sobre mim. E foi exatamente o que aconteceu. Em um determinado momento, certamente no instante preciso em que ela recebeu esse fluxo de energia devido às espécies de aspirações que ela estava exercendo sobre mim, eu fui repentinamente despertado com a nítida e precisa impressão de que estava enfraquecendo extraordinariamente rápido, sob uma influência que eu não entendia. Eu tentei reagir sacudindo-me na minha cama, como se estivesse me libertando de um abraço doloroso, após considerável esforço para manter o controle de mim mesmo. Parecia que um fluxo de perda que saía de mim diminuía de intensidade. Após alguns minutos, ele quase parou completamente, só para depois recomeçar, mas com um pouco menos de intensidade. Eu saí da cama. Uma sudorese fria escorria da minha testa e, cambaleando, tive que me deitar novamente. Lá, após mais alguns instantes, tive uma clara consciência de que minha paciente estava absorvendo minha energia voluntariamente. Parecia que ela estava a poucos metros de mim, quando na realidade estava a pelo menos 2,5 km de distância em linha reta, fazendo um grande esforço para isso, e dela colhendo diretamente os benefícios. Finalmente, enquanto escrevo esta narrativa após 34 anos, lembro-me muito bem de que, naquele momento, eu comparava a ação dela sobre mim a uma bomba de sucção em um recipiente cheio de líquido. Para estudar esse fenômeno estranho que observei várias vezes, mas em grau muito menor, e também para não privar completamente minha paciente da energia que, sem dúvida, era essencial para sua cura, entreguei-me em grande parte, ao mesmo tempo que buscava compreender como essa comunicação poderia ocorrer. Eu experimentei essa subtração de energia mais 2 vezes, mas em menor grau do que na primeira vez. Quanto a compreender o mecanismo dessa ação, devo admitir humildemente que, a menos que seja uma espécie de aspiração de algo de mim mesmo feita em um momento de angústia biológica por uma vontade excitada pelo medo da morte, eu absolutamente não entendi nada. Ao chegar para a última sessão no dia seguinte, da qual eu dei uma ideia, perguntei à paciente em quais pensamentos e a quem ela estava concentrada na noite anterior. Ela me respondeu com grande franqueza: claro, eu só podia pensar em você e na minha cura.
E o que você estava fazendo ao pensar em mim? Sua resposta, em poucas palavras, disse mais do que poderia ser dito em um longo discurso, e eu estava bombeando. Quarta observação. Esta última difere das anteriores pelo fato de que, em primeiro lugar, é muito recente, depois, é diretamente aplicada à cura de um hábito muito prejudicial, e, finalmente, porque a ação ocorreu a uma curta distância. Trata-se de uma dama da alta sociedade americana, que não posso nomear, com cerca de 30 anos, que, aos 17 anos, desenvolveu o hábito de fumar ópio. Reconhecendo rapidamente as desvantagens desse hábito prejudicial, ela fez esforços para se livrar dele, mas só conseguiu adotar um hábito ainda pior. Ela abandonou o ópio em favor da morfina. Como todos os viciados em morfina, ela achou essa droga excelente e rapidamente começou a usar uma média de 35 centigramas diariamente, em 16 a 18 injeções subcutâneas. Muito inteligente, educada, ativa e ansiosa por fazer um nome na literatura, ela logo percebeu que estava envenenando corpo e mente. Querendo reagir, ela tentou, sem sucesso, 2 vezes o tratamento clássico dos médicos, que consiste, de maneira completamente lógica, em interromper a droga abruptamente, sem dar ao paciente qualquer compensação. Quando ela veio me pedir para curá-la, ela estava fazendo ou recebendo regularmente 12 a 13 injeções de 2 centigramas cada, todos os dias. Por muitos meses, ela estava em um estado lamentável, tanto fisicamente quanto mentalmente. Apesar de passar de 14 a 15 horas na cama todos os dias, ela mal perdia a consciência por 3 horas, em um sono pesado, perturbado por pesadelos e sonhos estranhos que a deixavam em um estado de torpor avassalador. Ela quase não comia e experimentava vários desconfortos. Somente por volta das 15 horas ou 16 horas, após tomar 2 ou até 3 injeções em poucos minutos, ela conseguia raciocinar e se dedicar a algum trabalho que a distraísse um pouco. Para obter resultados rápidos, exigi que a paciente viesse até minha casa, em Montmorency. O tratamento começou em 23 de agosto passado. Comecei a permitir que a paciente usasse a seringa e sua droga livremente, apenas apelando para sua razão para diminuir a dose diária à medida que se sentisse melhor. Todos os dias, realizei uma sessão de magnetismo que durava de 25 a 30 minutos. Além disso, contra seus hábitos, ela consumiu café, vinho e até mesmo rum. Eu a alimentei com uma dieta sólida, encorajando-a a tomar, contra seus hábitos, café, vinho e até mesmo rum. Sugeri que ela fumasse um cigarro quando a tentação chegasse, ou então se envolvesse em atividades físicas ou intelectuais para se distrair e interromper a regularidade das injeções. Eu a encorajei a falar frequentemente sobre suas impressões, necessidades e desejos, e ela o fez com toda a confiança. Conversávamos juntos, e ela me compreendia muito bem. Desde o primeiro dia, seu estado de saúde melhorou consideravelmente. O apetite retornou, junto com um sono reparador de 7 a 8 horas. Como resultado, o número de injeções necessárias ao seu organismo diminuiu pela metade. A cada dia, uma melhora adicional se manifestava, com um sono tranquilo e pacífico de cerca de 9 horas por noite. Ela ia para a cama às 9 da noite e acordava por volta das 8h30 da manhã, em excelentes condições físicas e mentais. Ela dedicava de 3 a 4 horas diárias ao trabalho intelectual. A consequência natural dessa tríplice nutrição física, intelectual e moral foi que, após 13 dias, o número de injeções que ela considerava essenciais foi reduzido para 3, uma ao acordar, outra por volta das 4 horas e a última antes de dormir. A quantidade da substância venenosa, que antes era de 25 centigramas por dia, foi reduzida para 6. A paciente precisou retornar à sua casa, à beira-mar, na Normandia. Ela me pediu para acompanhá-la, e como estava comprometido em concluir sua cura, aceitei. Em sua casa, o tratamento, que havia sido interrompido por 2 dias, recomeçou nas mesmas condições em 5 de setembro.
Nem o cansaço da viagem, nem a interrupção do tratamento magnético tiveram influência sobre o número de injeções, que permaneceu o mesmo. No dia seguinte, ela reduziu para 2. Deixei-a assim, fazendo apenas uma sessão magnética de alguns minutos todos os dias. Após 5 dias, sem revelar minhas intenções, resolvi acabar com as injeções. Aqui começa o verdadeiro poder do pensamento. Comecei usando afirmações sugestivas para anunciar o que estava prestes a acontecer. Uma luta árdua se desenrolaria em seu organismo entre sua razão, que resistiria às injeções, e o hábito, que não queria abandoná-las. Isso resultaria em fadiga, algum desconforto e, finalmente, aversão à droga, pois ela teria consciência de que, se sua razão cedesse, sentiria dor física e moral. Durante um dia inteiro e a maior parte da noite, quer eu estivesse em meu quarto ou ela no dela, ou se estivesse na praia, na cidade ou no campo, enquanto realizava suas atividades, eu pensava quase constantemente no seguinte: acabou, você não fará mais injeções, eu não quero. Além disso, se você fizer, vai doer. Eu materializava em minha mente a imagem desses pensamentos, acrescentando outras imagens mentais que representavam o horror dessa dependência, o embotamento que ela causava e, finalmente, a loucura e a morte em plena juventude. Com minha vontade, eu enviava essas formas pensamento para ela. O efeito foi imediato. Durante todo o dia, ela ficou dominada por uma grande agitação causada pela intensidade dos meus pensamentos que pesavam sobre ela e a incitavam à revolta. Ela tinha apenas uma ampola de 1 centigrama que tomou à noite antes de dormir, e isso a fez sentir-se mal. Ela passou a noite sem dormir, ciente da minha ação, e na manhã seguinte, apesar de estar exausta por essa luta interna e pela insônia, estava furiosa. Fui vê-la em seu quarto por volta das 9 horas para tentar argumentar com ela, mas ela me disse que não suportaria essa pressão e que, se eu continuasse, ela fugiria. Esta foi a expressão que usou, para procurar um médico em uma cidade vizinha. Percebi imediatamente que essa ação era muito brusca e resolvi modificá-la imediatamente. Me imaginando ser a própria paciente e sabendo que meus pensamentos e impressões seriam imediatamente transmitidos a ela, entrei no meu quarto. Lá, abandonei toda a vontade e comecei a revisitar, uma a uma, em minha mente, todas as horrores da morfinomania, às quais eu dei forma o mais próxima possível da realidade. Realmente sofrendo, principalmente emocionalmente, eu estava muito infeliz, pensando, meu Deus, como estou infeliz. O SR, Durville vai embora, e voltarei como antes. O que vou me tornar? E meus pobres filhos? Como estou infeliz. No entanto, quero me curar, preciso me curar. A vida ainda me sorri. Após esse raciocínio que mantive por quase meia hora, e tremendo de horror, tomei uma resolução enérgica, andando de um lado para o outro no quarto, gesticulando e batendo o pé. Acabou. Eu disse a mim mesma. Droga horrível, eu te odeio, eu te detesto, e não vou te tocar mais. Não. Nem mais morfina. Juro pelos meus filhos. Juro, e vou cumprir a minha palavra. Depois de repetir essas diferentes fórmulas com a mais profunda convicção, por cerca de 1/4 de hora, saí para descansar e, enquanto caminhava, repeti o juramento em voz baixa. Voltei por volta das 11h30. Era a hora do almoço. Fui chamada para a mesa. A paciente também chegou. Como você está se sentindo? Perguntei a ela. Oh! Ela respondeu sorrindo, você sabe muito bem. Após alguns momentos de hesitação, ela acrescentou, agora, estou bem. Até tomei a decisão de deixar essa droga horrível, essas 2 palavras se comunicaram, e vou mantê-la. Estou curada, tenha certeza, mas, essa cura não é apenas minha, eu não teria tido a energia sozinha.
Respondi que foi ela mesma quem tomou a decisão livremente. Sim, ela respondeu, fui eu quem tomou, mas você pensou nisso. Esse resultado previsto, pois estava bem preparado, tanto do ponto de vista fisiológico quanto psicológico, foi alcançado no 23º dia de tratamento. Deixei a paciente 3 dias depois, fazendo-a jurar mais uma vez que nunca mais sacrificaria a droga horrível, e que, se por acaso, ainda sentisse a necessidade, deveria me procurar imediatamente. Ela não voltou. Em 28 de setembro, ela me escreveu uma carta da qual destaca o seguinte: nos primeiros dias depois da sua partida, eu estava muito bem, mas na semana seguinte, as coisas não estavam tão boas. Estou muito melhor e ando a cavalo todos os dias. Em uma longa carta datada de 8 de novembro, cerca de 3 meses após minha partida, ela me disse que está fisicamente muito bem, pois não sente mais a necessidade das injeções, mas que ainda pensa nisso. A cura é tão perfeita quanto se poderia esperar. Após essa exposição, pode-se perceber o quão fáceis são as ações à distância de serem realizadas para aqueles que sabem pensar e querer. Obviamente, existem desvantagens e até perigos graves para aqueles que desejariam exercê-las sobre qualquer coisa que desejem, sem a educação e treinamento adequados. Isso é o que meu curso superior de influência pessoal 1 explica, onde a técnica das ações à distância é disponibilizada para aqueles que desejam praticá-la para o bem da humanidade. É Hector Durville.